Muito bem, circulou no mercado financeiro a carta renúncia do conselheiro independente da Vale, José Luciano Duarte Penido, na qual ele alega que o processo de sucessão da empresa tem sido, aspas, conduzido de forma manipulada, não atende ao melhor interesse da empresa e sofre evidente e nefasta influência política. Fecho aspas. Penido, que é conselheiro da Vale desde 2019, diz ainda que, aspas, não acredito mais na honestidade de propósitos de acionistas relevantes da empresa, fecha aspas. E disse também que, nesse contexto, sua atuação como conselheiro independente se tornou, aspas, totalmente ineficaz, desagradável e frustrante, fecha aspas. A renúncia de Penido veio após o Palácio do Planalto ter tentado emplacar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para o cargo de CEO no lugar de Eduardo Bartolomeu. Lembrando que o Lula faz essa pressão para emplacar um aliado que ficou caladinho durante a Lava Jato, esperando o furacão passar, ao contrário de Antônio Palocci, que fez colaboração premiada e entregou os crimes petistas. O Mantega ficou quietinho. E o Lula agora busca uma forma bastante enviesada de recompensá-lo, e de tomar de volta o controle da Vale, que foi privatizada no governo Fernando Henrique Cardoso, obviamente no seu projeto de controle, que eu também já descrevi muitas vezes, aliás, lembrei um artigo meu hoje no ex-Twitter, o atual X. E eu quero que Rodrigo Oliveira comente para a gente o que ele destaca a respeito dessa movimentação, como é que isso influencia nos rumos econômicos do país e na temperatura do mercado. Bom, vamos lá, vamos do começo, Felipe. Olha só, o que é um conselheiro independente? Ele representa aí os minoritários. Esse camarada, o Penido, estava lá desde 2019, eleito conselheiro independente, e sentiu que a pressão chegou a um nível que ficava, ele mesmo diz na carta, e aí eu vou até ler aqui, ó, abre aspas. Ih, rapaz, perdi aqui. Aqui, ó, abre aspas. Neste contexto, minha atuação como conselheiro independente se torna totalmente ineficaz, desagradável e frustrante. Quer dizer, se no fim das contas alguém vai vir com a mão de ferro e usar toda a força do Estado para achacar uma empresa, uma corporation, como é a Vale, ou deveria ser a Vale, não cabe ao conselheiro independente permanecer nesse local, porque não há o que ele fazer. Né? Não há nada que ele possa fazer para evitar esse tipo de coisa. E vamos lembrar o que aconteceu. O Lula tentou emplacar, aí, como o Felipe lembrou, o Guido Mantega como CEO da Vale. Obviamente, todos os acionistas, diretores, conselheiros, quase todos, foram contra. A coisa ficou meio ruim, a Vale perdeu valor de mercado naqueles dias. Aí o governo fez circular uma tese de que o Mantega teria desistido, olha só, teria desistido de ser presidente da Vale, que é o mesmo dele ter desistido de participar das Olimpíadas esse ano na França para correr os 100 metros rasos. E Rodrigo, é bom destacar que teve jornal importante fazendo manchete de que Guido Mantega abriu mão. Abriu mão, o Guido Mantega abriu mão de uma vaga no ataque da Seleção Brasileira de Futebol. Ele abriu mão de ocupar uma vaga aqui no Papo Antagonista. Realmente são formulações incríveis. Foi exatamente isso. Bom, aí depois desse entreveiro todo, ficou essa coisa do Eduardo Bartolomeu, que é o atual CEO, o que fazer com ele? Ele queria ficar, queria ter um mandato estendido, e houve aí uma decisão que foi a que vai culminar na saída do Penido, que foi a decisão de estender o mandato do Bartolomeu até dezembro de 2023. A carta do Penido está aí, ó, para quem quiser. A gente, obviamente, procurou a Vale para saber o que a Vale, né, tinha para falar sobre isso. A Vale disse que não ia se pronunciar sobre o assunto, nem nega, nem confirma a existência dessa carta do Penido, indicando aí a renúncia dele. Lembrando que o governo não tem mais posição, não tem assento no board, né, no conselho de administração da Vale. Na época do Paulo Guedes, ele se desfez da participação do governo na Vale, vendeu toda a participação e ficou apenas ali a previr
que, embora o Lula ache que é dele, né, e trate como se fosse dele, aliás, você imagina, se ele tratar a Vale como se fosse dele, imagino que ele não faz com a Previ, que é o fundo de pensão dos funcionários do Banco do Brasil. Alô, você que é funcionário do Banco do Brasil, este fundo de pensão é seu, querido, não é do governo, não é uma benesse do governo, você paga por ele, inclusive tem desembolsado um pouquinho a mais para desfazer aí algumas besteirinhas que fizeram com a Previ lá atrás, também coincidentemente durante os governos petistas. Então você volta com essa política do achaque à iniciativa privada e, obviamente, isso repercute no exterior. A gente já estava com uma imagem ruim para o investidor internacional em função dos dividendos da Vale, da Petrobras, que a gente vai falar daqui a pouco, e agora essa história da Vale, que nem estatal deixou todo mundo com um pé atrás sobre investir ou não investir no Brasil. Isso tudo, obviamente, atrapalha toda a economia brasileira e a atratividade que a economia brasileira pode ter para os investidores estrangeiros. Os bastidores aí do Poder Judiciário, da República do Escambo Brasileira, e tenho apontado também que o Lula se aproximou do Cássio Nunes Marques, sob intermédio de Gilmar Mendes e da sua esposa Guiomar, que ajudaram a render essa trégua entre o Gilmar e o Cássio. Eles brigavam por emplacar aliados em outros tribunais, como o TRF1, como o Superior Tribunal de Justiça, etc. Agora estão mais amiguinhos. Cássio Nunes Marques, como a gente comentou ontem, percebeu que o Lula que está no poder, que vale a pena para ele fazer algumas concessões, ver se ele consegue também espalhar os seus tentáculos aí pela máquina do Estado. E por que eu falo isso? Porque interessa ao Lula uma ação que está com o Cássio Nunes Marques, que é para reverter a perda de poder de voto da União, né, da qual o governo Lula faz parte, na Eletrobras, que é outra empresa que passou por um processo de privatização, portanto, deixou de ficar na mão do governo federal. O Lula sente falta dos tempos em que podia controlar a Eletrobras, podia entregar na mão do José Dirceu para ele fazer o diabo lá dentro. A gente conversa, inclusive, com funcionários antigos e eles lamentam muito tudo que aconteceu por lá nos governos petistas. Então, tem uma interferência do Lula na Petrobras, na Vale, já privatizada, e ainda uma tentativa, por meio de toda essa barganha, de retomar o controle da Eletrobras.